Bom dia! Ai, 7 horas aqui do Brasil, pelo menos, né? Hoje não esqueci da live, botei o celular para despertar, pulei da cama quando despertou. E estamos aqui ao vivo, daqui a pouco chega mais gente aí para nos acompanhar no cafezinho e expandir a consciência sobre os orixás. Esse é um tema bem importante e pouco difundido fora de religiões, fora de doutrinas, de centros umbandistas, né? E é um tema muito relevante, na verdade, porque muitos dos nossos trabalhos, aliás, muitos dos trabalhos de resgate planetário e da humanidade são feitos por esses amados orixás. E também muitos de nós que já têm uma consciência de que não existe somente esse planeta, de que existe muito além disso aqui e que não queremos mais voltar para cá, que não queremos mais reencarnar, muitos de nós iremos fazer este trabalho de orixás nos templos e nas cidades etéricas, como por exemplo ali Aruanda, Iroko, Shambhala, Agartha, enfim, dependendo do nível de consciência, de gradiente de energia que a gente tem, nós vamos ser direcionados a esses templos etéricos no momento da nossa passagem. E é muito importante que a gente compreenda e desmistifique esse trabalho dos nossos amados orixás, porque isso vai nos auxiliar tanto no trabalho interno aqui neste planeta, no aqui e no agora, quanto no que nos espera depois daqui, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Kelly, bom dia. Ana, Sônia, sejam bem-vindos. Estava dando uma breve introdução aí sobre esse tema dos orixás, a importância disso, né? Então vamos entender primeiro quem são os amados orixás. Vamos tentar dar uma mini aulinha aí nesses 45 minutos que eu me propus a fazer de live todas as quintas-feiras com vocês, tá? E depois vocês deixem as dúvidas nos comentários da live. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu posso fazer outra live em algum momento, tá? Então a gente vai entender quem são, afinal, os orixás, tá? Então, como eu estava falando para vocês, muito se teve esse processo dogmático, religioso em cima dos orixás. E por quê? Na verdade, orixá o significado da palavra orixá é luz na cabeça, é divindade, tá? Então é aquela energia que traz luz para a nossa vida, que clareia as coisas. E o orixá, ele tem conexão com as forças da natureza, ele é uma força primordial que tem correlação com os devas, ele vem do reino elohínico, né? Então ele tem toda essa correlação com todas as forças da natureza, regendo todos os planos físicos e não físicos que tem essa energia das forças da natureza. Inclusive, na formatação do nosso Odu, que é a nossa conexão primordial com a nossa fonte, ou seja, com a nossa mônada, estão os orixás presentes, tá? Então lá, quando a gente tem a criação de uma mônada, a gente tem a junção dos filhos paradisíacos na energia feminina e na energia masculina. E essa junção, ela é colocada como uma informação numa rede neural. Essa rede neural é conhecida como a supramônada. E essa rede neural, o que ela é antes de se tornar uma supramônada informacional, um sistema informacional? Ela é como se fosse uma nuvem, uma rede que contém todas as energias primordiais para gerar uma vida,
para gerar uma consciência. E essas energias primordiais possuem os devas da natureza. E os devas da natureza estão conectados ao reino elohínico, que faz parte da energia dos orixás. Por isso, desde a formatação das supramônadas, os orixás eles estão presentes através dessa força dos devas, dos elementos da natureza, tá? Então, muito se confundiu os orixás através da questão ali de religião, por quê, tá? Na verdade, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, eles vieram para ser escolas iniciáticas, onde se ensinaria sobre esse processo da essência, da criação, da conexão, da fusão. Então, os primeiros seres humanos conectados, que vieram popular o planeta Terra, eles tinham essa conexão com a natureza diretamente. Então, o DNA do ser humano ele era fundido com as forças divinas da natureza. Por isso, nós temos o processo dentro do nosso corpo que a gente chama de elementos, tá? E cada elemento, elemento água, elemento terra, elemento fogo, elemento ar, é regido por um deva. E esse deva é a representação do reino elohínico que está conectado à energia primordial dos orixás. Então, cada orixá, ele também vai reger uma parte do nosso corpo, um órgão do nosso corpo. Então, vocês percebem que isso é muito mais profundo, vai muito além de dogmas religiosos, vai muito além de crenças, né, sobre seguir uma doutrina ou não. Faz parte da nossa criação. Bom dia, Sandra. Então, entendido isso, como que se desvirtuou esse processo, né? Como que se tornou esse processo dogmático de religião? A gente tem que entender, eu vou falar Matrix aqui, porque a gente tem que entender que tudo, desde que a parte ali dos draconianos e outras, os Anunnakis vieram para cá, tomaram o poder, tomaram o controle, eles buscaram implantar também as religiões para desvirtuar o ser humano, no sentido de desvirtuar em quê? Para que o ser humano não relembrasse da sua consciência espiritual, para cada vez mais ele ficasse aprisionado nessa realidade para servir ali de experimentos, como o próprio Rodrigo diz, de carne, né, de pesquisa, enfim, de alimento para esses seres. Então, uma das formas de aprisionamento foi o conceito religioso, que fez com que a gente criasse dogmas e crenças limitantes. Em que sentido? A gente entender que somos apenas uma espécie de reprodução, que não tem mais nada além disso aqui, que não existe a parte da alma, a parte do campo espiritual, e que a gente tem que criar, através do nosso campo emocional e mental, apegos, medos, culpas, porque isso nos traz ali sensações, isso gera funções endócrinas, o que é muito bom para eles, porque eles se alimentam disso, né? E em outro ponto, isso faz com que a gente fique aprisionado nessa matéria. Então, os orixás, por que eles foram tão deturpados? Por um desses motivos, porque os orixás, dentro dessa matriz africana, que é a matriz original da criação, que vem esses conceitos, eles traziam inicialmente esse entendimento de que a gente é parte da natureza, de que a gente é uma divindade em comunhão com a natureza, de que temos essas capacidades de nos conectarmos com esses planos elohínicos, dévicos, que vão muito além disso aqui. Então, trazendo todo esse olhar espiritual. Tanto que o templo etérico de Aruanda, que tem conexão principalmente com os orixás, esse templo etérico, qual que é a base dele? Quem vai para o templo, ele começa a se desenvolver na questão espiritual dentro das escolas que existem em Aruanda e também na parte mediúnica. O que ensinam, por exemplo, no centro de Umbanda? Eu já fiz cursos ali de teologia da Umbanda, mediunidade da Umbanda, eu já frequentei esses centros para estudar dentro desse entendimento. E eles te ensinam a se desenvolver espiritualmente, eles te ensinam a como lidar com as ervas, como usar as ervas no teu dia a dia, as plantas também, porque eles também têm essa parte da Umbanda mais xamânica, então as ervas de poder, eles te ensinam no desenvolvimento mediúnico, a conexão com o campo energético espiritual, e isso não é interesse dessa galera que tá aí querendo, né, fazer com que a gente continue aqui aprisionado.
Então, quando a Umbanda, o Candomblé, eles vieram para o Brasil especificamente, o que aconteceu? Aqui já tinha um processo muito religioso, né? Através ali da chegada dos portugueses e outras colônias, enfim, da invasão, eu não digo descobrimento, é invasão, né? Então já se tinha esse processo muito religioso que se chamava da religião dos brancos, né? Que tinha muito essa separação. E aí, como o Candomblé, a Umbanda, essas escolas iniciáticas dos orixás vieram de matrizes africanas e se tinha muito preconceito com isso também, para que eles pudessem sobreviver e continuar cultuando as suas divindades, o que eles fizeram? Criaram o sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso fez com que se transformasse, então, determinadas linhas de orixás em santos do catolicismo. Então, por isso que hoje a gente tem ali Ogum representando São Jorge, por exemplo, tá? E dentre outras entidades. E aí a gente se perdeu, porque aí virou o quê? O telefone sem fio, tá? E esse telefone sem fio, ele começou a transmitir essas informações de geração em geração, até que se tornou, ao invés de uma escola iniciática, a Umbanda e o Candomblé se tornaram uma religião. E isso acabou desvirtuando, por quê? Porque criou todo o processo dogmático religioso. Então hoje a gente vê, eu sigo algumas pessoas que eu gosto do conteúdo que traz sobre os orixás, mas eu percebo quando tem o sincretismo religioso, por exemplo. Tem uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram que fala bastante dos orixás, que ele traz assim, você tem que entender no seu terreiro, né, no seu lugar, ali na sua doutrina, se isso é permitido ou não. Porque se não for permitido na sua doutrina, você não deve fazer. Então a gente percebe a limitação que tem através da religião e, na verdade, a energia dos orixás, a energia que traz isso, é uma energia livre, onde o objetivo não é você seguir preceitos e dogmas religiosos, é você se conectar com a sua divindade, com essa conexão com a natureza, é você aprender a manipular a energia através dessa conexão e desenvolver as suas capacidades espirituais, psíquicas, extrasensoriais e mediúnicas. Então essa é a função, esses são os orixás, tá? Dentro do que a gente chama de estrutura multifatorial e primordial da criação. Então o orixá está em tudo, o orixá está dentro do seu corpo, dentro dos seus órgãos, através do elemento, dos microespíritos que habitam cada célula do seu ser. O orixá está na natureza, o orixá está na formatação das mônadas, supramônadas, o orixá está em tudo, tá? Porque ele tem essa função. Ele tem essa função de equilibrar os reinos dévicos que existem em todas as formas de criação, tá? Bom, dito isso, vocês já entenderam quem são os orixás. Então, já entendendo quem são os orixás, tirando esse processo todo dogmático, a gente já entende um pouquinho mais a importância deles na nossa vida, né? A semântica dos orixás tem mais importância que as outras ou são semelhantes no objetivo? O que acontece, tá? A gente tem que entender que não existe desordem no universo. Cada ser, cada linha vai ter uma função específica, tá? A função dos orixás é trazer esse processo do balanço cósmico, do equilíbrio entre os reinos dévicos da natureza, tá? Bom dia, Matheus. Então, ele vai atuar, são essas linhas que aí eles vão ter classes diferentes que vão atuar trazendo esse processo dentro do resgate da humanidade, porque ele está conectado desde a criação da nossa mônada, e dentro também do resgate planetário. Essa é uma das funções, tá, dos orixás. Agora, existem outras linhas, então vamos conectar ali, por exemplo, aos mestres ascensionados, que é também uma outra linha muito difundida. Os mestres ascensionados, a gente tem que entender qual que é a função deles, para que eles... o que eles fazem, né? Qual que é a energia deles? Os mestres ascensionados são seres que já encarnaram, ascenderam através do desenvolvimento das suas virtudes. Então, eles vão ensinar a humanidade no seu despertar consciencial e o processo ascensional através do desenvolvimento das virtudes, que é o quê?
a virtude que cada raio traz ali. Então, se a gente for ver, cada raio tem uma virtude específica, trabalha uma energia específica. Esse é o processo dos mestres ascensionados. O mestre ascensionado, ele não vai fazer resgate no umbral, por exemplo, porque ele tem outro tipo de função. Então, no universo, a gente tem funções específicas para cada linha de ser, de entidade, para cada linha ali de hierarquia espiritual. E os orixás têm essa função específica, não quer dizer que eles sejam melhores ou que sejam semelhantes, é que cada um tem uma função específica. E aí isso já começa a fazer a gente entender como que eles vão atuar no nosso processo. Então, entendendo quem são os orixás e que eles nos auxiliam a relembrar a nossa consciência espiritual e nos conectarmos com a nossa essência divina e verdadeira e primordial, eles são divididos em níveis, tá? Então vocês têm que pensar o seguinte: os seres humanos, eles têm níveis de consciência. A gente vê dentro ali do nosso planeta diversos níveis de consciência. Bom dia, Paulinha, bem-vinda! Então a gente vê diversos níveis de consciência dentro da nossa própria estrutura humana. Tem aqueles que têm uma consciência, vou usar o termo mais baixa, porque daqui a pouco não conseguiu acessar tanto conhecimento, daqui a pouco não conseguiu acessar tanto processo ali de informação, enfim, tem consciências diferentes. E tem seres que a gente tem de consciência de uma magnitude muito grande, seres que já têm esse desenvolvimento mediúnico, que já acessam esse campo espiritual, que recebem as informações. Temos também seres humanos que já entraram num processo de iluminação, então a gente tem diferentes frequências, tá? Essas frequências, a gente entende o quê? Estamos vivendo dentro do nível dimensional do planeta Terra, tá? Mas cada pessoa vai viver o seu próprio nível dimensional de acordo com o seu nível de consciência e gradiente de energia e frequência. Por isso que pessoas acessam determinadas informações e outras não, tá? Dentro dos orixás acontecem a mesma coisa. Então a gente vai ter desde as classes de orixás que fazem parte da mesma egrégora, da mesma estrutura, mas eles vão estar subdivididos conforme o nível de evolução que eles estão. Então ali, por exemplo, dentro de Aruanda, a gente tem esse templo etérico, onde esses orixás, a maioria deles, eles são que estão ali estudando, né? Então aqueles seres desencarnados que não tiveram necessidade de encarnar neste planeta de novo, eles vão ser alocados nesses templos etéricos para fazer o seu processo de estudo e também para auxiliar nos resgates, enfim, por quê? Porque eles tiveram o que chamamos de karma. E esse karma fez um processo de criar a lei da ação e reação, então eles precisam liberar algumas pendências, ajudar a resgatar fractais de alma, fazer algumas limpezas aí, por quê? Porque isso é importante para o processo ascensional e evolutivo deles. Então a gente tem o que a gente chama de Orixá Egum, que são aqueles primeiros, são seres que já encarnaram na Terra, desencarnaram e estão passando pelo processo de evolução no campo astral, tá? O Orixá Egum, ele vai te auxiliar muito dentro do teu processo a entender melhor, a fazer alguns tipos de resgates, tá? Então a gente tem o Orixá Egum e Exu Egum, lembrando que o Exu Egum é aquele que vai, Exu, a Pombagira, Egum nessa linha, são aqueles que vão lá no umbral fazer resgates, tá? Então assim, a outra parte ali, mais os caboclos, os pretos velhos, a linha ali das meninas, do feminino, enfim, eles vão trabalhar em outras questões. Dificilmente você vai ver, por exemplo, uma Iemanjá e fazer resgate no umbral, porque esse é um trabalho de Pombagira. Então, dentro da própria estrutura ali do Orixá Egum, que é esse que encarnou, desencarnou e está fazendo o trabalho astral, eles também têm as suas funções de acordo com aquilo que eles desempenham. Então, por exemplo, como que define quando a gente desencarna se eu vou me tornar um orixá, Egum, em qual linha? Depende daquele trabalho que eu vou desempenhar e que eu também já desempenhava. Então, daqui a pouco, eu tenho uma estrutura dentro do meu Odu, dentro da minha energia mais de mãe, mais amorosa. Então, eu vou trabalhar auxiliando ali
a trazer para as pessoas o amor incondicional, a energia materna, essa energia de acolhimento. Então eu vou trabalhar dentro da linha do trono de Iemanjá, entende? E aí, quando eu vou trabalhar com isso dentro do meu processo, vamos supor que eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tem muitas questões emocionais a serem resolvidas. Então, quem que eu vou chamar para me auxiliar? Eu vou chamar a linha de Iemanjá, principalmente se eu tenho questões com a minha linhagem paterna, minha linhagem de ancestralidade, tá? Questões emocionais. Quem que auxilia também? Quem são os psicólogos do astral quando a gente fala em questão de orixás? São os pretos velhos que atuam nessa parte do psicólogo, que é o quê? Aquela energia do vô, da avó, que vai dar o conselho, a sabedoria. Então, eles trabalham nesse sentido, tá? Então, cada um tem a sua função. É importante que a gente entenda qual que é a função de cada orixá, para que a gente entenda quem que a gente vai chamar no momento que a gente precisa trabalhar algum processo interno. Então, como eu falei para vocês, quem faz resgate é Exu e Pombagira, tá? Então, resgates principalmente relacionados ao feminino. Quem que vai atuar? Pombagira. É a Pombagira que vai lá fazer resgate no umbral. Então, por exemplo, tá? Até tava falando isso na aula de ontem. Muitas vezes a gente tem chips e implantes. E aí a gente faz um trabalho terapêutico, tá? E a gente faz a retirada do chip implante e de repente ele volta. E muitas pessoas acham que ele volta porque a gente baixou a frequência e aí implantaram de novo e a gente foi atacado de novo, abduzido lá, enfim, e implantaram de novo. E nem sempre é isso que acontece. Algumas vezes a pessoa ela tem clones desdobrados no umbral. E esses clones, eles estão chipados. E por esses clones dela estarem chipados, isso influencia na reativação do chip implante dela. Só que a gente só consegue fazer a retirada do chip implante desses clones quando a gente aciona a linha dos orixás na linha de Exu e Pombagira. Entende? A gente tem que mandar essa equipe de resgate dentro do processo terapêutico lá no umbral, fazer a varredura para avaliar, fazer o resgate de fractal. Então, gente, pode fazer, por exemplo, eu trabalho só com os mestres ascensionados, eu só me conecto com essa frequência, eles podem fazer esses resgates? Não vou te dizer que é impossível. Qualquer ser de qualquer magnitude pode descer no umbral, mas vocês têm que entender que o papel deles dentro, digamos, da sociedade estelar é outro. Eles não fazem isso com frequência. Então, o que muitas vezes eles vão fazer? Como eles têm conexão com os orixás, eles vão encaminhar isso para a linha dos orixás fazer. Só que se você, através do seu conhecimento, da sua forma, pensamento e intenção, já solicita isso, já cria essa conexão com essas egrégoras, você entende que o trabalho ele se torna muito mais efetivo, muito mais direcionado, tanto se você está trabalhando para você mesmo, no seu processo que você quer fazer ali, quebra de contrato, você sabe que tem alma ali, sua fractal de alma aprisionada no umbral, em outras linhas do tempo, quando você quer fazer esse processo e você aciona os orixás, esse processo é de uma forma muito mais rápida. Outro ponto. Por que a gente fala que orixá é vida e traz essa energia primordial de prosperidade, abundância, conexão para a nossa vida? Porque esses orixás eguns, eles já encarnaram aqui, eles já sabem como funciona esse processo e eles estão trabalhando para auxiliar a humanidade nas suas questões mais cotidianas que impedem o processo de evolução e ascensão. Então, quando a gente chama orixá, eles trabalham muito rápido, porque eles já conhecem muito bem essa fisicalidade e eles estão no campo astral muito próximo a nós. Então, o trabalho, ele é mais rápido, né? Outra confusão que a gente tem, muitas doutrinas e religiões dentro da frequência dos orixás, eles trazem esse entendimento de que a gente precisa dever a Exu, dever ao orixá, que o orixá cobra, que o Exu cobra. Isso é uma tremenda confusão e distorção. A única coisa que essa entidade vai te cobrar é o reto viver, é a tua conduta, tá? Porque como existem linhas de orixás diferentes, o que vai acontecer? Dependendo da sua frequência, você não vai conectar com a linha de orixás que está fazendo um trabalho legal.
Você vai conectar com o quê? Com Quiumba. O Quiumba, ele não tá lá nos templos etéricos de Iroko, Aruanda, auxiliando nos processos de resgate e evolução consciencial. Ele tá no processo umbralino. O Quiumba, ele tá dentro daquela energia, daquela frequência do astral baixo, entende? Então você acha que você está se conectando com um ser de luz, mas na verdade, de acordo com a sua frequência, dogmas, medos, etc., é um Quiumba disfarçado ali de ser de luz, por exemplo, tá? Que tá ali criando um processo de emaranhamento, e é esse Quiumba, é esse Egum que tá nesse baixo astral que vai te pedir alguma coisa em troca, entende? Que vai trabalhar nos processos fazendo magia negra. Então, muito cuidado se vocês frequentam alguma casa, algum centro, dependendo ali da energia, eles não estão conectando com entidades Orixá Egum ou outras entidades elevadas, eles estão conectando com Quiumbas. Principalmente se faz esse processo magístico contra os outros, porque Orixá, Exu é lei divina. Então, tudo que sai da lei divina não está dentro da energia dos orixás primordiais, fatoriais, entende? Então, a gente tem que observar. Se a gente traz um processo de uma conduta alinhada, não tem como a gente se conectar com entidades de baixa vibração, a não ser que a gente tenha um processo ali muito de dependência, precisa, e através dessa nossa carência, eles acabam se conectando e desvirtuando o processo, né? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Como se conectar com os orixás? Isso que é o mais interessante, gente. Vocês não precisam ter necessariamente nenhum processo iniciático para se conectar com essa energia, porque ela faz parte de vocês, tá? Ela faz parte do Odu de vocês, da criação, do corpo de vocês. Ela está em todas as estruturas vivas, né, de energia que existem na fisicalidade. Então a conexão deles é primeiro ponto. Primeiro, para me conectar com alguém, eu preciso conhecer essa pessoa, né? Se eu não conhecer essa pessoa, como que eu vou me conectar com ela? Depois eu preciso criar um relacionamento com essa pessoa. Então vocês precisam entender e estudar sobre os orixás. Entender quem são os orixás. O que cada orixá atua dentro do seu nível, dentro da sua estrutura primordial? O que cada um faz? E vocês começam a desenvolver esse processo de conexão, chamar os orixás para atuar na vida de vocês, tá? E isso vai começar a trazer essa conexão com eles. Então, só o fato de você entoar o nome de um orixá, de uma divindade, chamar ele para trabalhar com você, para atuar no seu campo, isso já faz a conexão direta, porque você já tem essa conexão direta com o orixá. Você não necessariamente precisa de um processo iniciático. É claro que quando a gente faz um processo iniciático, a gente recebe ali um aporte, a conexão acaba sendo mais direta, mas não ter o processo iniciático dentro da linha dos orixás não vai impedir você de acessar, tá? Outro ponto que eu conversei, até orientei ontem os meus alunos dentro da comunidade. Vocês podem pedir a conexão de vocês com o centro ali, com o templo etérico de Aruanda, tá? Porque o templo etérico de Aruanda, ele vai atuar nesse processo de desenvolvimento de estudos dentro dessa linha, principalmente dos orixás, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mediúnico, e vai aos poucos a gente vai trabalhando no astral para auxiliar a fazer os resgates. E principalmente, Aruanda vai trabalhar nos resgates de ancestralidade nossa. E a gente tem muita coisa de ancestralidade para resgatar e para limpar dentro do nosso processo, né? Vamos ver o que mais. Se a gente ativa um determinado corpo além da barreira de frequência, a gente se torna invulnerável a uma quantidade enorme de chips, implantes e obsessores. Exatamente. Porém, o que acontece? Isso acaba sendo muito mais desafiador para quem está encarnado. Então é aquela história, eu não consigo trazer a frequência, muitas vezes, do meu eu sou, dos meus corpos sutis mais elevados, porque eu tô muito emaranhado, muito densificado dentro dessa matéria. Por isso que eu bato muito na tecla da importância, até o curso que eu fiz com a Paula, que era o Integra, sobre a parte ali de detox físico, da gente purificar os nossos corpos mais densos, porque isso faz a conexão
de conexão mais direta com os nossos corpos sutis mais elevados. E fazendo essa conexão direta, a gente transcende muita coisa. Por quê? Porque tudo tem frequência, tudo é ressonância energética. Então a gente deixa de ter ressonância com esse tipo de energia e vibração mais baixa. Não tem conexão ali, entende? Mas para isso a gente tem que purificar esses corpos mais densos, porque senão a gente tá sempre aqui, ó. As nossas emoções, a nossa mente domina, as emoções é uma montanha russa, a gente não consegue trazer esse processo de harmonia e equilíbrio interior para entrar num processo de purificação de fato e acessar aquilo que é mais elevado, porque tudo é frequência, né? Achava que era por baixar a frequência. É também, Márcia, mas não só isso. Pode ter outros emaranhamentos ali dentro das linhas, tá? Quiumba, tá? Quiumba. Existe um desconforto ao pesquisar sobre essa filosofia de ensino. Será que apenas crença limitante? É preconceito, gente. Preconceito e medo, tá? Por quê? Isso aí é porque vocês ainda estão muito com a cultura religiosa, dogmática, enraizada no campo de vocês. E aí, dentro disso, no inconsciente coletivo, o que traz ali a parte religiosa e dogmática? Que o orixá é uma coisa ruim, que faz magia negra, que faz coisa errada. Eles trazem o arquétipo, a figura de orixá, como uma coisa feia, por exemplo, como demônios, como sabe? E isso tudo fica ali no nosso inconsciente coletivo. Então, a gente acaba sendo doutrinado a não se conectar com essa energia. Só que ontem até a gente estava falando sobre isso na aula, o quanto é puro, gente, o quanto é emocionante quando a gente se conecta com a energia de um orixá, de uma entidade dessas, porque eles têm uma energia tão amorosa, eles fazem um trabalho tão lindo. É inexplicável, assim, é difícil de explicar o que de fato é essa conexão. Só quem de fato se abre para se conectar sente como é a conexão com os orixás. Então, até a Ana perguntou como se conectar. Então, aprendendo, entendendo um pouco mais. Eu posso fazer outras lives falando um pouquinho para vocês sobre cada orixá, para vocês entenderem mais. Mas entendendo quem eles são, para saber qual orixá você chama, criar essa conexão. Por afinidade, tá? Como que eu vou saber quem que tá na minha hierarquia espiritual? Porque vocês têm orixás na hierarquia de vocês, todos têm. Só que muitas vezes eles estão ali vestidos de outra coisa em função da crença de vocês. Mas o orixá, ele tem característica. E cada filho de cada orixá vai ter características similares a nível de personalidade com esses orixás, entende? Então o orixá está na hierarquia de vocês e através do entendimento de quem são os orixás, a gente consegue entender um pouquinho também quem que tá na nossa hierarquia. Através do trabalho que a gente realiza, por exemplo, a Ana é terapeuta, faz processos ali de conexão estelar, né, com as origens de alma, mas a Ana também faz processos ali de limpeza, também está trabalhando nos resgates, principalmente a nível astral. Então a Ana, não tem como ela não trabalhar com Exu e Pombagira, ela pode achar que é outra coisa, pode achar que é o comando Ashtar, pode achar que é outra coisa. Mas você tem que entender que essa galera tudo trabalha junto, cada uma na sua função. Só que existem seres que vão trabalhar mais a nível coletivo, então vão trabalhar mais em esferas administrativas, e tem seres que vão trabalhar a nível individual. Quem trabalha a nível individual é o Orixá Egum, tá? O Orixá Egum que auxilia muitos nas nossas limpezas internas, limpeza de ancestralidade, nos processos terapêuticos. Então, sempre que eu vou ancorar ali, atender uma pessoa, e eu vou abrir o campo dela, na hora já começa a aparecer o que ela tem ali no campo para fazer de limpeza, resgate, quebra de contrato, resgate de feminino, o que tem aparecido muito, fractais de alma no umbral, né, de crianças conectadas à energia dessa pessoa. Quem vai fazer esses resgates é a Pombagira, gente. E quem que é a Pombagira que vai fazer resgate de criança? É a Pombagira Mirim. Por quê? Porque essas crianças, elas muitas vezes sofreram muitos abusos, muitos processos traumáticos, então elas não gostam, principalmente de homens, né, pelo medo, em função de tudo, e de adultos. Então, quem vai fazer esse resgate de crianças dentro do umbral? É Pombagira Mirim, porque ela tem que trazer esse arquétipo da criança para poder ganhar a confiança, se conectar e tirar aquela criança de lá. Da mesma forma,
Homens não fazem, a linha de estrutura do masculino, dentro dessa energia, não faz resgate de mulheres. Por quê? Principalmente mulheres que passaram por processos aí de abusos, enfim. Por quê? Porque tem muito medo, não tem ressonância, não confia. Quem que vai fazer o resgate é a pombagira. Então existem estruturas que a gente vai ancorar esses orixás. Uma outra forma de se conectar com os orixás é começar a se conectar com os microespíritos, com os devas da natureza. Então você começa a entender, bom, quem que traz a energia da água dos mares quando eu vou para o mar, quando eu vou para a praia? Ah, é Iemanjá, é Oxumaré, é Marém. Então, quando eu entro no mar, eu peço a permissão para essas entidades, eu peço a conexão e eu intenciono, quando eu entro no mar, que essas divindades que regem essa estrutura, elas possam, através da água, da conexão com elas, trazer os processos que eu preciso. Então, limpar as minhas limitações, os meus bloqueios, os meus medos, as minhas crenças limitantes, limpar a minha energia. Quando eu consigo fazer isso, eu percebo que a minha experiência com a natureza, ela se potencializa de forma inimaginável. É a mesma coisa, eu vou numa cachoeira. Quem que rege a energia das águas doces? É o Oxum. Quando eu vou na cachoeira e eu chamo Oxum ao entrar na cachoeira, a minha experiência ela é muito potencializada. Quando eu vou entrar, fazer uma trilha numa floresta, numa mata, e aí quem que trabalha ali na linha das matas, na linha das florestas, nessa linha mais de terra? Os caboclos. Então, Pena Branca, eu tenho Oxóssi, eu tenho Sete Flechas, a linha dos caboclos. Então, quando eu me conecto com a natureza e eu chamo essas entidades, a minha experiência é muito maior. E se eu já tenho um desenvolvimento mediúnico dentro do meu processo, eu consigo me conectar de forma mediúnica com essas entidades e trazer essa correlação para receber informações, para ter essa permissão de conectar ali com os devas, para receber essa cura. Então tudo na vida é intenção e tudo na vida tem a sua energia ali que está se relacionando com a gente o tempo todo. E quando a gente entende o que isso significa, a gente direciona muito mais a nossa intenção. É muito diferente você entrar para fazer uma natureza ou entrar no mar só para tomar um banho de mar sem fazer a conexão nenhuma com aquela estrutura multifatorial, com aquele alimento. E você entrar para se conectar com a natureza fazendo a sua intenção, conectando, respeitando, honrando as estruturas que estão ali. Então isso já faz muita diferença no seu processo e já faz um processo de começar a limpar essas questões aí que você precisa limpar dentro do seu processo energético, dentro do seu processo interno de alinhamento, enfim, tá? Que mais, gente? Bom, falei do Orixá Egum, né? Que são essas estruturas aí que trabalham mais a nível individual dentro desses processos internos de resgate, enfim. Agora, existem outras linhas, tá? Existem as linhas que chamamos dos coroados e dos tronados, tá? O que são as linhas dos coroados e dos tronados? Dentro do nosso processo, existem orixás que vão vibrar ali no campo astral, então mais ou menos ali de 5D, mas tem outros orixás que vão vibrar até 35D, que são a energia dos tronados. Então, quando a gente fala nas falanges de orixás, né, nas hierarquias de orixás, então vamos supor, a gente tem o trono de Pena Branca. Pena Branca, o trono de Pena Branca nesse sentido de trono, ele seria um comandante estelar, tá? Então ele tá com essa estrutura dentro de todos os trabalhos que Pena Branca realiza como comandante estelar. Esse comandante estelar é o que o Rodrigo até chama de orixá Funfun. Por quê? Porque esse comandante ele nunca encarnou na Terra. E esse comandante, dentro da estrutura de Pena Branca, ele vai realizar trabalhos coletivos. Então, muitas vezes, não somente com o planeta Terra, mas dentre os planetas que estão ali. Ele vai trabalhar nas esferas administrativas, direcionando, organizando, comandando o processo. Então, os tronos, a gente tem o trono de Pena Branca, beleza.
O orixá Egum, ele se veste, ele trabalha na linha de caboclo pena branca, vamos supor. Ele está conectado ao trono de pena branca, esse comandante estelar de pena branca. Ele não é o pena branca em si, então é essa confusão que a gente tem. Como que baixa? No mesmo dia, 50 terreiros estão fazendo uma gira de caboclo. Como que o pena branca ele vai estar em todos os terreiros ao mesmo tempo? E é essa a confusão que a gente faz. Na verdade, são desdobramentos do trono de pena branca que vão estar atuando como esses orixás eguns em várias realidades e linhas do tempo. Então, eles pertencem a esse trono, tá? Dentro do processo, isso funciona em todos os locais. Então, a gente tem ali cada trono de cada estrutura de orixá, e cada trono tem diversas ramificações dentro da sua estrutura, que vai auxiliar. E aí você vai se conectar diretamente conforme a sua frequência. Então, até na linha dos eguns, a gente tem os eguns que fazem o resgate, outros que são professores. E o que vai diferenciar? O nível que eles estão passando ali. Dentro da parte médica, por exemplo, quem que atua na parte médica? O seu caveira. O caveira, quem atua na parte de resgate de almas ali dos desencarnados, Maria Padilha das Almas. Então a gente vai entendendo o que cada um faz, as suas funções dentro do processo, e aí a gente vai entendendo essa estrutura, como que a gente se conecta com essas entidades para fazer o nosso processo interno de liberação, de reconexão, de transmutação, e também para quem é terapeuta, para direcionar melhor, porque é muito diferente, gente, quando a gente traz ali, que nem aqui, ó, qual que é a diferença de um reiki convencional para um orixá reiki? É a estrutura que a gente tem de resgate. Num nível de reiki convencional, a gente consegue fazer um trabalho mais superficial, que é o quê? Um trabalho de alinhamento de chakras, uma harmonização, um alinhamento mental e emocional, uma retirada de miasma, larva astral, etc. A gente não consegue fazer trabalho de resgate a nível umbralino com reiki, sem a estrutura dos orixás. Com o orixá reiki a gente consegue. Porque aí a gente abre essas linhas do comando temporal, essas linhas do tempo, e vai fazer os resgates dentro dessas linhas. Quem faz os resgates são os orixás. Então, por isso a importância. E existem ali, por exemplo, tem orixá, principalmente o orixá Egum, ele vai trabalhar nessa linha mais do campo astral, do planeta Terra, enfim, desses planetas que eles estavam conectados. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tô com uma pessoa que ela tem contratos, foi abduzida, tá com chips implantes extraterrestres. Aí eu vou ter que chamar os orixá Funfun. Eu vou ter que entender quem que faz o processo ali de trabalhar essa questão de retirada de implantes, chips, etc., dentro da parte de negociação com extraterrestres. Viúva Negra, Maria das Estrelas, Exu Sete Estrelas e assim por diante. Então eu vou me conectando com orixás mais estelares para conseguir fazer esse processo mais estelar no sentido extraterrestre. Então tem diferenças aí nos fatores, por isso que a gente precisa estudar. Esse é um livro excelente para a gente entender sobre orixás. Esse livro especificamente, a gente entende sobre a linha da direita dos orixás. Quem é a linha da direita dos orixás? Toda a parte ali dos caboclos, pretos velhos, boiadeiros, etc, etc. A linha de esquerda, que eu tenho o livro aqui também, só que tá lá na estante, quem trabalha a linha de esquerda é a parte de Exu e Pombagira. Então, nesse livro, vocês vão ter alguma coisa de Exu e Pombagira, mas não é especificamente a linha dele, tá? O orixá, a linha de esquerda, vai falar um pouco mais de Exu e Pombagira, o que eles fazem, o que eles desempenham. Então, o orixá, gente, ele faz todo esse papel. Lembrando, a gente já vai finalizar a live aqui, porque já deu o nosso tempo e eu tenho outros compromissos, tá? Mas deixem os comentários de vocês na live depois, do que vocês querem mais saber, que eu vou preparar outros materiais para vocês, tá? Lembrando, então, retomando o que a gente falou sobre os orixás, principalmente. Então, eles fazem parte desde a criação da nossa supramônada, porque eles estão conectados a todo esse reino elohínico, dévico, de todos os elementos
fatoriais da natureza, eles representam os devas da natureza, essa divindade, então essa é a primeira conexão, eles fazem a gente se reconectar com a nossa verdadeira essência, com a nossa fonte primordial, nos auxiliando nesse processo ascensional. Eles são também professores, ótimos professores, porque eles passaram por muitos processos que a gente está passando agora. Eles podem ser também parte da nossa ancestralidade, quando a gente desencarna ou nossos ancestrais desencarnaram, podem trabalhar nesse campo astral como um orixá Egum, auxiliando nos processos de resgate, tá? Além de professores, eles fazem todos esses processos de resgate no sentido de auxiliar a humanidade no seu processo de libertação e ascensão. E a gente tem níveis de orixás diferentes, aqueles que trabalham mais na linha ali de individual, que vão auxiliar em processos individuais, que são em geral os orixás Eguns, e a gente tem os tronos que vão trabalhar em processos mais coletivos ali. Então, basicamente, uma pincelada da live é basicamente isso, tá? As lives ficam gravadas, vou pensar ainda se eu vou deixar aqui ou vou botar no YouTube, porque são assuntos que às vezes o Instagram não gosta, né? E sim, o livro Orixá Reiki, ele é do Rodrigo, tá? E é do curso do Rodrigo também, do curso ali que tem o Orixá Reiki 1 e 2, né? É isso, gente. Espero que tenha desmistificado um pouco essa estrutura de orixás para vocês, tá? Porque eu sou suspeita para falar, eu amo essa equipe espiritual, eu amo trabalhar com eles, eu sinto um amor muito grande por essa hierarquia, por essa egrégora. Eu sei que existe muito preconceito, eu sei que existe muito dogma sobre isso, e quanto mais as pessoas se libertarem desses preconceitos e dogmas, mais elas conseguem entrar num processo de reconexão com a sua verdadeira essência e de libertação de todos esses emaranhados. Então, encaminhe para aquelas pessoas que estão no processo de despertar, mas vocês sabem que ali tem um pouquinho de medo, não entende muito bem. Porque o que é o medo? O medo é a ausência de conhecimento. Então, quando a gente começa a conhecer essas estruturas, a gente começa a trabalhar esse processo, tá? O nome do livro da linha de esquerda é Orixá, Fundamentos da Linha de Esquerda, é do Rodrigo Romo também, tá? Pesquisem ali na internet, vocês vão achar. É Fundamentos da Linha de Esquerda, tá? Esse Orixá 2. E quem fizer o Orixá 2 ali, o curso, já ganha o livro, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima live na quinta-feira que vem, tá bom? Fiquem com a energia maravilhosa dos orixás. Um ótimo dia.